Começa agora mais um programa Momento Medicina. Febre. Se algo preocupa muitos pais é ver a temperatura subir. E eu converso agora com a doutora Veridiana Muller, ela que é pediatra. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Roberta. É um prazer estar aqui com você, falando desse tema que traz muito frio na barriga da maioria dos pais, mas que é o que eu respiro, né, há quase 20 anos, tanto no consultório, no pronto-socorro, né, e na escola também. Sim, doutora, nós agradecemos a sua participação tão especial. E muitas mães, doutora, futuras mamães também com muitas dúvidas. E para que todos entendam, doutora, o que é a febre? Bom, a febre, na verdade, não é a vilã da história, Sim. não é o inimigo da história, como eu costumo contar para os pais, né? A febre, na verdade, é um sinal de alerta, é um sinal, né, do corpo, como se ele estivesse ligando as turbinas do sistema imunológico, né, para combater invasores, seja vírus, bactérias, alguma inflamação, algum processo oncológico, né? Então não é motivo da febrefobia, tão famosa febrefobia. Sim, doutora. Que muitos pais temem, né, com todo o coração. Então, assim, a gente vai explicar melhor ao decorrer da entrevista do que se trata a febre e o que a gente pode fazer para ficar mais tranquilo. Doutora Veridiana, o que acontece com o corpo quando temos febre? A febre em si, ela é um processo dinâmico, né, não é nenhum número fixo, em que a gente precisa imaginar que temos um termostato interno localizado no cérebro, precisamente no hipotálamo. E o hipotálamo é a região responsável em jogar a temperatura para cima para combater vírus, bactérias, qualquer invasor, para que eles se deem mal com uma alta temperatura. Então, o que o corpo vai fazer para aumentar essa temperatura? Aumentar o metabolismo do corpo, aumentar os sinais vitais, frequência cardíaca, respiratória, fazer uma vasoconstrição de mãos e pés, né? Por isso que eles ficam frios, gélidos, pálidos, e a criança começa a tremer, né? Para justamente produzir calor para atingir a temperatura alva, tá? Fica tão tristinha, né, doutora? Fica muito amuada, muito prostrada a criança, e a mãe fica assim, doida para dar um banho frio nessa criança, né? Mas nessa fase é totalmente contraproducente, porque o corpo está tentando aumentar a temperatura e a mãe, né, assim, sem nenhuma intenção, vai fazer com que a temperatura caia e ela vai ter que lutar em dobro para conseguir atingir aquela temperatura alta. Então, o banho nessa fase a gente não deve dar. Se a criança estiver muito prostrada, pode ser que precise de um antitérmico, antipirona, um ibuprofeno ou Tilenol, para que essa temperatura caia, o termostato, a temperatura do termostato volte a ser o que era, né? Mas ele vai demorar um tempinho para agir ainda, e aí a gente vai já para a segunda fase, né? Que é a fase de platô, em que a temperatura do corpo da criança atingiu a temperatura alvo do termostato lá no hipotálamo. Então essa criança vai estar quente, ela vai estar quente ao toque, vai estar ruborizada, vai estar prostrada, vai estar com mal-estar. Então nessa fase é importante, se a criança estiver realmente desconfortável, que a mãe dê um antitérmico, né? Seja ele qual for, geralmente é o antitérmico que ela está mais acostumada a usar, né? E na terceira fase a gente tem a fase de queda, de defervescência da febre. O corpo percebe que não precisa manter mais aquela temperatura alta tão elevada. Se ele alçou em 39, pode ser que ele volte ao normal, a 36, então essa criança precisa perder calor de alguma forma. Então ela começa a ter sudorese, suar bastante. É nessa fase que a mãe precisa hidratar e dar um banho refrescante, nada muito gelado, temperatura morna, tépida, né? Para a criança ter realmente um bem-estar, um conforto. Perfeito, doutora. Doutora, o que pode causar a febre? Porque recebemos muitos e-mails, mães perguntando se existe febre emocional, ou a criança ficou com vontade de comer alguma coisa, saudade de alguém, ou por conta de algum brinquedo. Afinal de contas, o que pode causar a febre, doutora? Na maioria das vezes, né, a febre na criança são
causadas por viroses comuns, né? São os gripes, os resfriados, as gastroenterites, né? Mas também por infecções bacterianas, as otites, as pneumonias, as infecções de trato urinário. A febre emocional, a gente não tem nenhuma comprovação científica quanto a isso, né? Pode acontecer, mas é muito rara, mas a gente sempre tem que pensar numa causa primária, né, concreta. Existe também a febre causada pelas vacinas. Sim. Né? São as reações. São as reações vacinais, pós-vacinais. Também tem aquela febrícula causada pela erupção dentária do lactente. Mas nunca ela ultrapassa 38 graus. É uma febre baixa, né, acompanhada de outros sinais e sintomas, mas nunca ultrapassa 38 graus. Perfeito, doutora. Doutora, muitas dúvidas também como usar o termômetro de forma correta. A forma mais segura, né, e precisa, né, de aferir a temperatura, né, é o termômetro digital axilar. Sim. Né? É esse termômetro que a gente coloca a parte metálica, a ponteira metálica, no meio da axila, né? E mantém o braço bem colado, bem rente ao corpo, tá? E espera até o sinal sonoro, e além do sinal sonoro, muita gente esquece que deve esperar pelo menos 1 a 3 minutinhos depois do sinal sonoro. Ai, não sabia disso, doutora. Por quê? Porque quando apita o termômetro, quer dizer que a subida da temperatura desacelerou, só isso, né? E depois de 1 a 3 a 5 minutinhos, né, estabiliza totalmente. Então, não é só apitar e já ver a temperatura, não. Espere, eu sei que é difícil manter a criança com o termômetro durante 5 minutos, né? Mas o ideal seria aguardar esses 5 minutinhos depois do apitinho do termômetro. E as mamães têm paciência nessa hora, né, doutora? Totalmente, elas estão ansiosas, né, em ver a temperatura da criança. Sim. E quase nunca aguentam esperar. Elas querem um termômetro de 1 minuto, de 1 segundo. E também tem outros termômetros, né, que existem no mercado. Esse aqui é o termômetro de artéria temporal, né, em que você passa o termômetro em cima da artéria temporal e ele vai apitando. Só que ele não é tão prático, porque ele precisa de uma certa agilidade, né, para ficar apertando o botão e direcionar em cima da artéria, e ele também não é tão barato, né? Esse termômetro custa em torno de R$300. Sim. Né? E tem um termômetro infravermelho, né, de testa, né, que a gente coloca na testa e tira esse acessório, coloca no ouvido, né? Só que ele sofre um pouquinho de interferência na temperatura do ambiente e da cera do ouvido. Perfeito, doutora. Então, além do que existe, ele é super sensível, mas não é específico, é a mão da mãe, né? Ah, sim. Eu ia falar justamente sobre isso, doutora. A mãe toca na criança e já sabe que está com febre, né? Mas, assim, para a gente saber exatamente o valor, né, a intensidade, é importante a gente saber o valor da febre para passar para o médico, né, para direcionar alguns diagnósticos aí. Perfeito. Doutora, a criança pode ter febre, o normal é até quantos dias, doutora? Meu filho teve febre ontem, mediquei, passou, hoje também teve febre. Até quando é normal, doutora? Quantos dias? Então, em crianças acima de 3 meses de vida, né, a gente pode esperar até 72 horas, né, 3 dias. Além disso, né, ou algum outro sinal de prostração, né, vômitos que não melhoram, incoercíveis que não melhoram, pintinhas pelo corpo, né, falta de alimentação, não aceitação de líquidos e alimentação, a gente tem que levar no pediatra. Crianças com menos de 3 meses, né, a febre em crianças de 3 meses se trata de uma urgência, porque o sistema imunológico do bebê ainda é imaturo, essas crianças precisam ser vistas, a não ser, né, que sejam febre originada por uma vacina, né, tem a vacina dos 2, 3 meses, sim. Se a mãe tem certeza que seja causada pela vacina, uma reação pós-vacinal, tudo bem. Agora, se não tiver nenhuma relação com a vacina, essa criança, menos de 3 meses, deve ser vista pelo médico presencialmente.
Perfeito. Doutora, muito bem citou sobre o banho, doutora. E há um mito, muitas pessoas acham que a criança tem que colocar a criança debaixo de um chuveiro frio, da água fria. Não pode fazer isso, não, doutora? Então, como eu expliquei, né, naquela primeira fase de ascensão da febre, o banho frio vai fazer justamente o contrário do que o corpo quer. O corpo quer aumentar a temperatura e a mãe está insistindo para que baixe a temperatura. Porque a febre é uma defesa, como a doutora falou. É uma defesa do nosso corpo, né? Um mecanismo de defesa, né, que põe o sistema imunológico todo, né, para trabalhar. Então, a gente não deve combater a febre a qualquer custo, né? Então, assim, banho só no final, né, quando a gente tem certeza que a criança está com calor, tá suando, tira as cobertas, tira os agasalhos, aí sim o banho tem um papel benéfico. Doutor, seria uma regra, então, a medicação antitérmico, baixou a temperatura e o banho? Não necessariamente, né? Não necessariamente ela precisa de um banho depois de antitérmico. Às vezes só com antitérmico, né? Ela já voltou à temperatura normal, tá bem, e não precisa banho algum, né? Sim. É só se a criança realmente pedir, a mãe quiser insistentemente, né? Mas sempre na temperatura morna, tépida, né? Que a criança tolere, tá? Perfeito. Doutora, muitos pais ficam preocupados, né? Meu filho está com febre, ele vai convulsionar. Eu queria que a doutora explicasse para os pais, né, que pensam muito nisso. Não é toda criança que vai convulsionar. Como é que funciona, doutora? Então, a convulsão febril, né, ela acontece em crianças de 5 meses a 6 anos de idade, em crianças que têm predisposição genética. E não é a temperatura, né, uma febre de 39 que vai fazer ela convulsionar. Às vezes uma criança que tem a predisposição e tem uma subida mais rápida de temperatura, em 37,8 ela pode convulsionar. Não é para quem pode, é para quem tem a predisposição genética para a convulsão febril. E depois dos 5, 6 anos, essas convulsões febris vão desaparecer. Mas sempre no primeiro episódio de convulsão febril, né, mesmo sendo algo benéfico, assim, benigno, autolimitado, a criança deve ser vista pelo pediatra, sempre no primeiro episódio. Depois ela já vai receber todas as orientações, vai ter passado pelo neurologista e ele vai tranquilizar mais a família e dizer a ela como agir nesses momentos que parecem infindáveis, né? Nossa! Doutora, e quando procurar a ajuda do especialista? Sempre que a criança ultrapassa 72 horas de febre, e mesmo antes disso, se ela estiver prostrada, sem aceitação de líquidos ou alimentar, tiver pintinhas que não desaparecem quando a gente aperta no corpo, né, com muitos vômitos, quer dizer, a gente vê que o estado geral da criança não está bem, mesmo antes das 72 horas, né, a gente tem que ver o médico presencialmente. Certo? Doutora Veridiana, tenho certeza que os pais, agora, depois da nossa matéria, vão ficar mais calmos e, é claro, saber como agir, doutora. Ai, obrigada. Sempre é bom, né, ter em mente que a febre não é um vilão, não é um bicho-papão. Ela é uma certeza que o nosso corpo está funcionando direitinho, como deve funcionar e defendendo o nosso corpo, né? Então, nada de entrar em pânico, nada de combater esse número. Na verdade, a gente não deve olhar para a viseira do termômetro, a gente tem que olhar para a criança. Para a criança. Ver o estado geral da criança, né? Se ela estiver bem, passou a febre, ela voltou a brincar, está espertinha, está comendo, nada de pânico, né? Então, segue a vida, me diga quando tem que mantenha o conforto da criança sempre, né? E se preciso, procure o seu pediatra. Muito obrigada, doutora Veridiana. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro. Programa Momento Medicina. Aqui você encontra informação com responsabilidade.